Olá, alunos e alunas do treinamento EAD Osciloscópio Avançado em Smartphones e iPhone. Hoje estamos com a board de um iPhone XS Max, no qual faremos a análise e solução de problema da falha de áudio microfone. Microfone Lower 4, ou microfone principal. Utilizaremos um gerador de sinais senoidais para injetar uma frequência no conector FPC e vamos rastrear com o osciloscópio esse sinal até chegar no codec de áudio. Então estamos aqui com a nossa board do lado top e vamos localizar o conector J6400. O J6400 é o FPC correspondente ao microfone inferior, campainha e dock de carga, circuito de carga. Então aqui nós temos o pino 11 do FPC. O pino 11 do FPC é o sinal Lower 4 mic, Lower mic 4 para o codec Analógico Input 4. Então aqui, para a gente entender um pouco melhor a board, vou chamar o diagrama elétrico e vou abrir o J6400. Aqui estamos com o diagrama elétrico do nosso J6400. O pino 11 do FPC corresponde à saída positiva do microfone para o codec de áudio. Então nós temos aí Lower mic 4, microfone inferior 4 para o codec de áudio, entrada analógica, Analógico Input 4, conector positivo. Então aqui é o terminal positivo do microfone analógico. Então o microfone manda um sinal analógico para o codificador de áudio codificar em digital. Então nós temos aí o terminal positivo, é o pino 11, e eu tenho também o pino 8. O pino 8 é o Lower mic 4 para o codec de áudio, Analógico Input 4, conector negativo. Então aqui eu tenho o terminal 8 e 11, respectivamente 8 negativo e 11 positivo do seu microfone 4. E eu tenho também o ajuste de bias, que é o bias para o codec, que é o pino 6 e o pino 9. Então aqui eu tenho o retorno do bias, aqui eu tenho o ajuste de bias. É a tensão de compensação do seu microfone. O que faremos? Pegaremos nosso gerador de frequências, setaremos uma frequência aproximadamente de 4 kHz, tipicamente uma frequência de áudio. Vamos injetar essa frequência no pino 11 e no pino 8. Vamos rastrear com o nosso osciloscópio essa frequência. Aqui o que vamos fazer? Vamos seguir aqui no diagrama elétrico para onde vai o pino 11 e o pino 8. Então o que eu faço? Botão direito, ferramenta de selecionar, seleciono aqui Lower mic 4 para o codec Analógico Input 4. Clico em copiar. Ctrl F agora, vou clicar dentro da minha caixinha lá, Ctrl V e vamos clicar em próximo. Bem, então eu tenho aqui agora, no sinal negativo do Lower mic 4, eu tenho um capacitor C6462 de 56 picofarad, é um capacitor de desacoplamento. Se eu tiver uma fuga nesse componente, ele vai matar o sinal do meu áudio, o terminal de áudio. Se o meu indutor FL6462 estiver aberto, vai matar o sinal do meu áudio microfone também. Da mesma forma do lado negativo e positivo. Então aqui eu tenho o lado negativo do meu microfone 4 e aqui eu tenho o positivo. No caso positivo aqui eu tenho o C6460, que é um capacitor de desacoplamento também, e um indutor em série. Então aqui, se eu tiver aqui uma fuga nesse componente e esse componente aberto, eu não vou ter microfone. Como usar o osciloscópio para rastrear isso? Então o que vamos fazer? Vamos injetar uma frequência aqui no terminal negativo, de 4 kHz aproximadamente, e com o osciloscópio ir medindo cada ponto para rastrear a frequência, verificar se sofreu alguma deformação, alguma defasagem de sinal, rastreando tanto o lado negativo quanto o lado positivo. Aqui também vamos aplicar 4 kHz, vamos medir o C6460 com o osciloscópio e verificar se a frequência está presente. Depois o indutor do mesmo ponto. Continua esse sinal, ele vai também para o circuito integrado. Então vamos lá, seguir até onde ele vai. E aqui eu tenho o meu codificador de áudio, codec, o 4700. Aqui estão os terminais positivos e negativos vindo lá do conector FPC J6400. Vamos voltar nas EXW aqui então e acompanhar aqui. Pino 11, eu tenho aqui o FL, o capacitor de desacoplamento. Eu vou injetar uma frequência exatamente aqui no terminal 11, aproximadamente 4 kHz. A placa não precisa estar butada, ou seja, ela não deve estar butada, sem nenhuma energização. Então eu vou pegar o meu gerador de frequência, vou injetar aqui uma frequência aqui, terminal positivo dele, negativo no negativo comum, 4 kHz. Vou pegar meu osciloscópio e medir a frequência aqui no capacitor C6460, lado positivo dele. E depois vou medir a frequência depois do FL. Vai ter que ter os mesmos 4 kHz gerado aqui.
sem nenhuma defasagem, sem nenhuma perda de ganho, ok? Aí do FL6460, eu clico em NET aqui, o sinal vai ser aplicado lá ao pino K5 do 4700. Vamos voltar no pino 8 lá agora, e do pino 8, aqui eu tenho o pino 8, capacitor C6462 de desacoplamento, o FL6462 em série, cliquei do lado positivo dele, e agora em NET, vai ligar no pino também do nosso codec de áudio agora L5. Então eu não consigo medir o pino do codec, a não ser que eu queira testar a trilha, eu também posso tirar o CI e medir diretamente nas trilhas, não é? Injetando a frequência lá naqueles pinos e medindo diretamente nos pinos K5 e L5 da trilha. Então, por exemplo, se eu estou com alguma dúvida de trilha, eu posso remover o CI e medir a frequência aqui, injetar a frequência lá e medir cada hora um terminal para ter a frequência correspondente à frequência de entrada. Vamos lá para a parte prática? Estamos aí na parte prática da nossa videoaula, treinamento EAD osciloscópio, análise XS Max, microfone Lower 4 não funciona. Estamos aqui com o nosso DDS Digital Signal Generator. Vamos pressionar Power modelo JDS 6600. Esse é um gerador de sinais senoidais, triangulares, quadrados, arbitrários, de baixo custo, aproximadamente 500 a 600 reais. Então nós temos aqui um gerador de ondas e frequências, onde eu posso mudar aqui em Wave, eu clico em Wave, eu vou ter senoidal, cine, quadrada, pulsante, triangular e arbitrária. Eu consigo ajustar a frequência de forma muito fácil, ajustar o Dutch ciclo. Então vamos setar esse produto, falar um pouco sobre esse JDS 6600, que vai ser usado fundamentalmente junto com o osciloscópio para localizar falhas, principalmente falhas de áudio. Com o nosso equipamento energizado, clique em Wave. Escolha a onda senoidal, quadrada, pulsante, triangular ou arbitrária. Por exemplo, eu quero selecionar uma onda triangular. Nesse momento, eu tenho uma onda triangular e ele possui dois canais, onde eu posso usar o canal 1 e o canal 2 com sinais diferentes, ou seja, eu posso ter ondas senoidais no canal 2, triangular no canal 1 e vice-versa. Eu consigo alternar essas frequências e as ondas. Então eu posso mudar também a frequência. Aqui está ajustado para 10 kHz. Vamos colocar 4 kHz. 4 kHz. Vamos em Wave novamente. Vamos colocar uma onda senoidal, que é a onda que nós vamos trabalhar no nosso aparelho. Então eu coloquei aqui 4 kHz, com uma frequência de 4 kHz, uma tensão, vamos mudar a tensão aqui, a amplitude. Vou colocar a amplitude de aproximadamente 1 volt. Vamos colocar aqui 1 volt de amplitude para injetarmos na malha do microfone lá do Lower Mic 4. Então eu tenho aí uma onda senoidal de 4 kHz com amplitude de 1 volt, ok? Então já estamos prontos aí agora para clicar em ON e ativarmos aí o canal 1, essa frequência de 4 kHz com amplitude de 1 volt. Vamos verificar no osciloscópio agora essa forma de onda. Estamos com o nosso DSO hoje, um DSO diferente da Unity UTD1025CL, que é um osciloscópio portátil de 25 MHz. E eu já estou com a minha sonda conectada nesse osciloscópio, já conectei a minha sonda na minha saída do BNC, do meu gerador de frequências. Então já está conectado já no meu DDS 6600, o meu osciloscópio, a minha sonda. Então eu vou energizar aqui agora o osciloscópio e vamos verificar a frequência que setamos de 4 kHz, um sinal senoidal, se vai apresentar exatamente essa forma de onda senoidal com a frequência 4 kHz para injetarmos no pino 11 e no pino 8 do nosso FPC do iPhone XS Max. Esse osciloscópio é um osciloscópio portátil, como eu já falei, que mede até 25 MHz. Para testes básicos, ele vai ser muito eficiente. Então aqui a gente pode ver já que eu já tenho uma frequência de aproximadamente 4 kHz cravado. Então aqui eu tenho 4 kHz cravado e aqui eu tenho a minha senoide. Então vamos aqui nas opções de volts de divisão desse osciloscópio, melhorarmos o nosso sinal para termos mais vamos nos eixos Y e X, verificarmos a forma de onda, a senoide perfeita. E aqui estamos com a nossa senoide perfeita, com a frequência de 4 kHz. Já estamos prontos para injetar esse sinal nos pinos 8 e 11 e seguir com o osciloscópio essa frequência que deve estar presente depois do FL lá, como vimos no nosso vídeo. Estamos aí no pino 11, limpando a resina do FL do capacitor do lado positivo para soldarmos o fio e verificar se o sinal injetado vai estar presente depois
do FL. Fala de microfone Lomic Man iPhone XS Max. Então já fizemos aí a remoção da resina do pino 11 e agora vamos fazer a remoção da resina do outro lado para prosseguir com as medições. E agora vamos lá no FL6462, correspondente ao pino 8 da entrada do microfone. Então, como nós vimos no ZXW aqui, vou remover a resina aqui com muito cuidado, ferro de solda 200 graus, em cima do FL6462. Álcool isopropílico, pincel antistático, vamos limpar aí para ver como está o nosso acesso. Então vamos soldar aí o fio no FL6462, na saída dele, e no FL6460, ok? FL6462 e FL6460. Conectar o e-bridge no conector FPC, injetar a frequência de 4 kHz e verificar se está presente na saída. Então, nós precisaremos de fios para fazermos as interconexões do gerador de frequência que já está aqui em 4 kHz, o nosso osciloscópio. Então eu vou colocar fios na minha board para ligarmos as pontas de prova, não é? Não existe condição física de eu conectar uma ponta de prova naquele indutor ou naqueles capacitores daquele tamanho. Então, usarei fios que não podem ser longos. Eu vou soldar esses fios na board, tanto os fios revestidos com verniz, aqueles fios de cobre convencionais. Você vai ver aqui, eu vou precisar aí de alguns fios. Esses fios não podem ser grandes para não induzir ruído nas minhas malhas. Então aqui eu vou soldar os fiozinhos aqui agora no indutor e no capacitor lá para a gente ter condição de verificar as frequências lá exatamente nos pontos certos. Então eu vou soldar aqui para a gente injetar aí a frequência de 4 kHz e vamos usar também o e-bridge. Conectarei o e-bridge no flex do FPC do dock, onde entra uma IMIC. Então vou conectar esse flex aqui para a gente conseguir soldar no flex e injetar aqui nos pads do flex 4 kHz. E com os fios de cobre, medir a frequência no nosso osciloscópio, na nossa sonda de tensão e frequência do nosso DSO. Vamos então para a parte das soldas. Vamos partir então para soldar o fio onde nós conectaremos o nosso DSO, a nossa sonda de tensão do nosso DSO. Então aqui nós temos o FL6460, que está exatamente aqui. 1, 2, 3, 4, desse ponto, soldaremos nesse ponto aqui, na saída do FL6460. E aqui nós temos o FL6462. Então aqui nós temos o FL6462, exatamente neste lead. Soldaremos então o fio neste lead do FL6462 e neste lead do FL6460. Vamos lá? Partir para a soldagem desses componentes. Já protegemos os conectores FPCs para não ter problema com o conector. Não queremos nenhum desastre aí na board, estragarmos o conector. Um pouco de fluxo pastoso. Pegaremos agora nosso ferro de solda 390 graus e vamos soldar o fio que já está estanhado. Então aqui eu já estou com os 2 fios de cobre. Então aqui eu estou com os 2 fios de cobre e os fios de cobre já estão estanhados. Então talvez você não consiga ver, mas no microscópio, quando colocarmos aqui, a ponta já está estanhada do fio. Que esse fio ele é de cobre e tem um revestimento de esmalte para isolá-lo. Então nós vamos aí soldar nesse componente. FL6462. E agora o outro FL. Vamos colocar um pouco de estanho lá no FL6460. Ok, soldados os 2 fios, então, vamos partir para conectar
o FPC do eBridge no FPC J6400 e agora eu vou soldar aqui no pino 11 e no pino 8 também, do J6400, os pinos referentes à entrada do main mic. Vamos lá? Atualizando então, soldamos os dois fios nos FLs, no FPC J6400, e esses dois fios de cobre resinados eu soldei num cabinho 22, para ficar mais fácil conectar aqui a sonda do meu DSO. Então eu vou conectar a sonda do meu DSO. Esses cabinhos estão presos na fita Kapton para não movimentar. Então é muito importante prender bem esses cabinhos na board para não movimentar, não romperem. Eu vou prender aqui também na parte onde eu fiz as soldas. Vou colocar na fita Kapton por baixo para isolar primeiro e vou travá-los aqui também para eles ficarem soldados, não fechar nenhum curto aqui também na minha sonda de frequência. Então vamos lá, conectar aqui, isolá-lo, isso, está soldado, preso, perfeito. Agora eu tenho mobilidade nos fios, vou conectar os fios aqui, respectivamente no terminal negativo e aqui no terminal positivo. Vou pegar o meu clipe para conectá-lo aqui no FPC. E agora vou conectar o meu eBridge no conector de carga. No conector de carga lá. E agora soldar os fios aqui, os outros fios vermelhos. Vou soldar no pino 8 e no pino 11 para entrar agora com a minha frequência de 4 kHz no meu DDS, Digital Signal Generator. Ok? Vamos lá, continuar então. Já estamos com o nosso eBridge conectado e agora vamos identificar o pino 11 e pino 8 nos cabos e confirmar se existe ligação elétrica entre eles ligados ao FPC do pino 8. Ou seja, testando aqui se efetivamente os meus indutores podem estar bons. Mas aqui, com o objetivo de fazer tudo isso com o osciloscópio, você efetivamente vai testar a função do componente, ou seja, você vai conseguir ver se o capacitor que está em paralelo com os FLs estão com fuga, o C6462, o C6460, se o FL se comporta realmente como um indutor ou como uma ponte, um jumper. Nesse caso aqui eu vou testar a continuidade. Isso não é o teste de indutância, ok, pessoal? Então eu vou conectar aqui a minha ponta de prova do meu multímetro numa ponta, vou lá, pino 1, 3, 5, 7, 9, 11. Não deu continuidade para cá. Pino 11 do outro lado. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ok. Deu continuidade para esse pad do meu FPC. Aqui eu vou soldar no meu FPC 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nesse pad aqui do meu FPC corresponde ao pino 11. Corresponde ao pino 11 lá do meu conector, o terminal negativo. Então aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Entrarei aqui com o meu gerador de sinal com negativo aqui no pino 11. E no pino 8, que está aqui em cima, 2, 4, 6, 8. O pino 8 vai estar no positivo, que é o outro lado do fio. Então vamos lá. 2, 4, 6, 8. Aqui temos o positivo. Então, existe ligação elétrica. Então eu vou injetar agora aqui no pino 8, positivo, igual está no multímetro mesmo. Pino 8 e pino 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nesses dois terminais, o meu DDS, a minha frequência de 4 kHz. Vamos então soldar os fios nesses terminais. Lembrando, positivo no pino 8, negativo no pino 11. 2, 4, 6, 8. Então aqui vai o pino 8. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aqui o pino 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ok. Então estamos prontos aí para soldar os fios no meu eBridge e conectá-los no meu DDS. Ok. Ok. Agora vamos conectar a sonda do DSO. Vamos conectar também o
Gerador de frequência com 4 kHz. Estamos conectando aqui. E agora, já conectamos tudo aí. Vamos agora verificar no DSO o que aconteceu. Agora vocês conseguem ter uma visão mais ampla. Então aqui eu tenho uma frequência de saída no FL 6460 e no FL 6462 exatamente de 4 kHz e uma senoide quase perfeita, deduzindo-se então que não existe fuga nos meus capacitores de desacoplamento e os meus indutores se comportam realmente como indutor. A gente agora vai verificar, eu vou salvar essa forma de onda e vou comparar com a forma de onda gerada pelo DDS. Vamos colocar as duas aqui e comparar se existe alguma alteração na forma de onda. Vamos então capturar essa forma de onda e depois eu vou injetar diretamente no meu DSO para compararmos se a frequência, houve alguma distorção de corrente e tensão na nossa frequência de 4 kHz senoidal. Vou colocar como referência no canal 1 e vou salvar no canal 1. Salvei como referência no canal 1. Já está salvo aqui agora a minha frequência. O que eu farei agora vou levantá-la aqui agora e agora vou desconectar a minha sonda. A branca é a frequência que eu salvei. Eu vou desconectar da minha board. Desconectei da minha board. Desconectei então da minha board. Vou desconectar o positivo do meu gerador e vou conectar o positivo na minha sonda diretamente. E agora eu vou aterrá-la a minha sonda também para ter um sinal puro. Vamos soltar o terra. Perfeito. Vamos diminuir um pouco a tensão para a gente conseguir comparar melhor. Vamos lá no referência. A gente consegue ver que o sinal de entrada é muito parecido com o sinal de saída, mas houve diferenças, porque nós temos indutores em série aí. Você sabe que os indutores respondem um pouco de forma lenta à variação brusca de corrente. E eu tenho aqui a reatância indutiva desse indutor. Mas, de maneira geral, a gente consegue aí ter uma noção de como o sinal se comporta. Vamos decompor um pouco mais aqui. Observe, ok? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula.